O justo viverá pela fé. Podemos usar a fé para lidar com os problemas da nossa vida. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero te pedir, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação para receber novas mensagens. E se você for inspirado com essa mensagem, quero te pedir, interaja conosco nos comentários. Se houver dúvidas, deixe nos comentários e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. No vídeo passado falamos aqui no canal sobre a forma como Jesus vivia, a atitude que ele tinha diante dos problemas. E como foi dito pelo próprio Senhor, em João capítulo 14, no verso 12, podemos fazer as mesmas obras que Cristo fez, e obras maiores faremos, porque Jesus foi para junto do Pai. Ele nos deu o seu nome, nos deu o seu Espírito e também nos concedeu autoridade para agirmos da mesma forma que ele agiu. Na verdade, o Senhor espera que vivamos da forma que Cristo viveu. Jesus é o nosso modelo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos para os evangelhos, percebemos que Jesus elogiava algumas pessoas por causa de uma grande fé, repreendia outras pessoas por causa de uma pequena fé. Então percebemos no texto bíblico que a fé é mensurável. Ela pode crescer, como também pode diminuir. Ela pode também ter oscilações. E a única forma de mantermos a nossa fé sem essas oscilações e em constante crescimento é observando a palavra de Deus, estando em linha com o que a palavra de Deus diz a respeito de qualquer assunto. Porque Romanos 10, verso 17, o texto diz que a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve se tornar prática em nossa caminhada cristã. O Senhor deseja que pratiquemos a sua palavra. Em Mateus 7 menciona isso, também em Hebreus capítulo 5, a partir do verso 12, vemos essa mesma verdade, e também isso pode ser visto em Tiago capítulo 1, a partir do verso 22. Vemos que temos que nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, a palavra de Deus nos incentiva a praticar aquilo que ouvimos. E eu não sei quanto a você, mas eu sou apaixonado por aquelas mensagens que são claras, objetivas, que são ensinos muito profundos, mas ao mesmo tempo muito práticos. E eu quero te inspirar a não confundir simplicidade com algo que é superficial. Pelo contrário, os ensinos de Jesus são muito simples, uma linguagem clara e ao mesmo tempo muito profundo em todos os seus ensinos. Percebemos isso nos evangelhos. Isso é muito claro no texto bíblico. Então sabemos que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso modelo. Então vamos observar a forma como Jesus vivia. Porque em Abacuque 2, verso 4, diz que o justo viverá pela sua fé. Em Romanos 1, verso 16 e 17, diz a mesma coisa. O texto diz que o apóstolo Paulo não se envergonhava do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, por 4 vezes no texto bíblico é citado que o justo viverá pela fé. A palavra viver ali no grego poderia ser entendida também como respirar. Ou seja, o justo respira pela fé. A fé é para o nosso homem espiritual o que a respiração é para o nosso homem natural, para o nosso ser natural. Se eliminarmos a nossa respiração no aspecto natural, nós vamos a óbito, a morte. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Dependemos da fé para nos mantermos vivos no reino espiritual, nas batalhas espirituais, nas coisas espirituais. Então é necessário entendermos o que é a fé e como fé opera. De fato, nesse vídeo nós vamos investir um pouco mais do nosso tempo aqui para a explicação do texto que vamos usar como nosso texto base para o ensino de hoje. Marcos capítulo 11 é um texto muito conhecido. Marcos 11, no verso 12. Marcos capítulo 11, no verso 12, está escrito: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Aqui fala sobre Jesus e seus discípulos. O texto continua dizendo: vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então vamos observar essa passagem aqui. O texto está dizendo que eles saíram de Betânia e teve fome. E o texto vai continuar dizendo aqui que eles viram de longe uma figueira
e essa figueira estava cheia de folhas. Nesse momento, Jesus foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Então, observe os detalhes do texto aqui. Jesus foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. As figueiras, para quem não sabe, quando está cheia de folhas, ela está anunciando que está cheia de frutos. Então, uma figueira com folhas deve ter fruto. Então, o texto está dizendo aqui que ele viu a figueira cheia de folhas. Quando viu a figueira cheia de folhas, estava com fome, obviamente pensou consigo mesmo que tinha fruto naquela figueira. E o texto continua dizendo que ele foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Então, observe os elementos da humanidade do nosso Senhor Jesus. No último vídeo aqui no canal, se você ainda não viu, quero te pedir, passe pelo último vídeo para você entender o que estamos ensinando aqui nesse vídeo. Mas no último vídeo no canal falamos aqui que Jesus andou nessa terra como um homem ungido pelo Espírito de Deus. Embora fosse plenamente Deus aqui na terra, ele também era homem. Ele andou e funcionou nessa terra como um homem ungido pelo Espírito de Deus. Nunca deixou de ser Deus, mas ele andou como um homem. E como um homem, observe que ele teve fome. Ele teve fome, isso é claro no texto aqui. Outro fato da humanidade de Cristo ainda é visto no verso 13. O texto diz que quando ele viu que a figueira estava cheia de folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Então, o que vemos aqui é que Jesus não estava operando nesse momento na onisciência, que significa ter o conhecimento de todas as coisas. O detentor de todo o conhecimento, atributo exclusivo do nosso Deus. Então, vemos aqui que Jesus estava operando como homem porque ele precisou ir para ver se acharia ali alguma coisa. Se ele estivesse simplesmente operando como Deus, ele não precisaria ir ver se acharia alguma coisa naquela figueira. Então Jesus, embora fosse Deus aqui na terra, ele estava funcionando como homem, funcionando como deveríamos funcionar. Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo. O texto continua a dizer que ele foi ver-se, ou seja, ele se locomoveu de um lugar ao outro. Então vemos aqui que a onipresença também não estava em operação, ele precisou se locomover de um lugar para o outro. O texto continua dizendo aqui que, aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, o texto está dizendo que não era tempo de figos, mas por que estava cheio de folhas? Então, vemos aqui que ela não estava da forma como ela deveria funcionar. Não estava no seu estado normal. Então, Jesus se encontrou com uma situação que não estava como deveria funcionar. Não estava no seu estado original. Em outras palavras, é como se fosse um problema. O texto vai continuar dizendo aqui no verso 14, Então lhe disse Jesus, nunca jamais alguém coma fruto de ti. Então, como Jesus percebeu que aquela figueira não passava de uma aparência, deveria ter fruto, mas não tinha, não estava em seu estado normal, ou seja, havia algo errado com aquela figueira, ele amaldiçoou, ele lidou de frente com aquele problema. Estava com fome, não achou figo, então ele lidou de frente com o problema. E o texto vai dizer que os discípulos ouviram isso. Então observe essa expressão, os discípulos ouviram isso. Então, Jesus não falou baixinho aqui, ele falou para os discípulos ouvirem. Ele exerceu a sua autoridade. Olha o que é dito agora a partir do verso 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, ou tende a fé do tipo de Deus. Porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes ou disserdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Então, olha que interessante o que é dito aqui no texto. No outro dia, passando pela manhã, eles viram que a figueira secou desde a raiz. O que percebemos nesse texto aqui? A figueira secou de um lugar onde os olhos não podem ver. É isso que eu percebo na fé. A fé lida com a raiz dos problemas. A fé não olha para as aparências. A fé vai lidar com a raiz dos problemas. Em 2 Coríntios 5,7, o texto diz que vivemos por fé e não pelo que vemos. Então Jesus lidou com a raiz daquele problema. Mesmo quando as coisas parecem não estar acontecendo,
Se nós entendermos o funcionamento da fé, se entendermos a nossa posição em Cristo e a autorização que o próprio Deus colocou em nós para usarmos a nossa fé, vamos entender que mesmo quando as evidências não estão diante de nós ainda, mesmo quando não parece ter acontecido algo, vamos entender que já estamos lidando com a raiz da situação, com a raiz do problema. O texto diz que a figueira secou desde a raiz, ou seja, da parte invisível até a parte visível. Primeiro na parte interior, depois na parte exterior. Verso 21 continua dizendo: Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Então observe que é destacado no texto aqui que Pedro ficou admirado pelo fato de Jesus ter amaldiçoado a figueira e a figueira ter secado desde a raiz. Então isso causou uma admiração no apóstolo Pedro. É muito comum, como eu disse aqui, Jesus elogiar a fé de alguns, repreender a fé de outras pessoas, mostrar que a fé é mensurável, que a fé pode crescer. É muito claro isso nos textos bíblicos. E vemos também o próprio Senhor Jesus estimulando os seus apóstolos a viverem da mesma forma como ele vivia e colocarem também a fé em operação. Mas é interessante que Jesus primeiro vivia, depois ensinava aquilo que ele vivia. Nesse momento aqui, Jesus passa a explicar os princípios operativos da fé. E mesmo assim, porque Pedro chamou a atenção de Jesus. Até então, ele está repreendendo, ele está elogiando a fé de algumas pessoas, mas nós não vemos muitos textos onde Jesus está ensinando como fé opera. Mas nesse momento aqui, ele ensina de forma muito clara como que a fé opera, e isso porque o seu discípulo, o seu aprendiz, perguntou ao Senhor, na verdade chamou a atenção do Senhor: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. O que é interessante aqui também é que Jesus não disse: olha, somente eu poderia fazer o que foi feito. Somente eu. Não entra nessa de tentar fazer o que eu fiz, não entra nessa de tentar agir da forma como eu agi. Observe que somente eu estou na categoria para fazer o que foi feito aqui. Observe que Jesus não disse isso. Pelo contrário, ele mostra aos discípulos que eles poderiam agir da mesma forma que ele agiu. Isso é claro no ensino de Cristo ao longo de todos os evangelhos. Percebemos isso. Jesus está ensinando aos seus discípulos a agirem da mesma forma como ele agia. A respeito disso, Jesus disse no verso 22, ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Alguns estudiosos chegam a dizer que essa expressão aqui poderia ser traduzida como tende a fé do tipo de Deus. Opere como Deus opera. O que isso significa? Quando olhamos para Efésios 5, verso 1, o texto diz que devemos imitar a Deus como filhos amados. E é claro que para imitar o nosso Senhor, o nosso Deus, devemos ter exemplos de como imitá-lo. Devemos ter ações do próprio Deus para entendermos o que vamos fazer. Então, Deus, desde o princípio, ele criou todas as coisas por meio da sua palavra. Ele usou a sua palavra. De fato, Hebreus 11, verso 3 diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível veio existir das coisas que não aparecem. Então, o próprio Deus criou tudo pela sua palavra. Ele mostra desde o princípio os princípios operativos da fé. A fé vai lidar com aquilo que está no nosso coração, saindo pela nossa boca. Saindo pela nossa boca. Deus é onipotente. Ele poderia ter criado o mundo de qualquer outra forma. Ele poderia simplesmente ter pensado das coisas ter vindo à existência. Ele poderia ter agido dessa forma. Mas ele escolheu criar todas as coisas através da sua palavra. Mas ele operou por meio dos princípios da fé. E Jesus está dizendo que devemos ter a fé em Deus, ou a fé do tipo de Deus. Ele continua dizendo: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Tanto a figueira aqui como o monte tipifica os problemas que enfrentamos. Tipifica. É claro que Jesus está olhando para um monte literal. É por isso que ele usa esse pronome demonstrativo. Se você disser a este monte, ou seja, ele estava apontando para um monte literal. Ele diz: se você disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então o que vemos no texto aqui é que Jesus estava olhando para um monte literal, mas esse monte literal tipifica os problemas que enfrentamos.
representa os problemas que enfrentamos. Diante, por exemplo, da enfermidade, diante do câncer, diante de qualquer problema financeiro, diante de problemas de saúde, qual que deve ser a nossa atitude? O texto diz que o justo verá pela fé. Citei vários textos aqui mencionando isso. Então, o que podemos fazer? O que devemos fazer diante de tais situações? Se algum problema está diante de nós, se o curso natural das coisas não está como deveria estar, podemos lidar com esses problemas por meio da fé. Se é uma enfermidade, podemos amaldiçoar essa enfermidade desde a raiz. Podemos usar o nome de Jesus. Observe que o próprio Jesus está nos ensinando a falar com o problema, falar com a situação. Existem vários textos, vários contextos onde levamos o nosso problema diante do Senhor, entregamos o nosso problema diante dele e rendemos graças ao Senhor. Mas nesse caso específico aqui, somos direcionados pelo próprio Senhor a falar com a situação. Observe o que é dito novamente, porque em verdade eu digo que se alguém disser, então observe a palavra saindo da nossa boca, a este monte, erga-te e lança-te no mar, não duvidar em seu coração. Então observe a associação entre o nosso coração e a nossa boca. Observe a ligação. Ele continua dizendo, mas crê que se fará o que diz, o que foi dito pela pessoa, assim será com ele. Há um poder nas palavras que são liberadas com fé. Quando temos a palavra de Deus como nosso fundamento, sabemos que algo não está no curso natural das coisas, que não está em linha com a palavra de Deus, e temos a palavra de Deus como fundamento para lidarmos com aquela área. Quando colocamos a palavra de Deus em nosso coração, podemos lidar de frente com a situação que enfrentamos. Podemos lidar de frente. Não precisamos ficar por aí como derrotados. Não precisamos ficar por aí vendo as coisas acontecendo sem fazer nada. Pelo contrário, temos uma posição em Cristo, o justo viverá pela fé, e o nosso Senhor, ele exige, ele deseja que usemos a nossa fé. Você pode falar diretamente com a situação, você pode falar diretamente com o problema que você está enfrentando. Jesus falou com as tempestades, Jesus falou com as enfermidades, que estavam nas pessoas, Jesus falou com os demônios, ele expulsou demônios, ele ordenou que os demônios saíssem, Jesus falou com a figueira, Jesus nos ensinou a falar com o monte, Jesus nos ensinou a lidar com as situações. Observe que no texto bíblico ensina que foi dessa forma que a mulher do fluxo de sangue recebeu o seu milagre. O texto menciona que ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. Primeiro o texto diz que ela ouviu falar de Jesus, da fama dele, e a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé estava no coração daquela mulher. A fé que estava no coração, ela foi liberada pela boca daquela mulher. E também por outras ações. Ela começou a dizer consigo mesma, se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Então você pode receber a sua cura, você pode lidar com a situação por meio da fé que sai da sua boca. Há um poder nas palavras que saem da sua boca quando são liberadas em linha com a palavra de Deus, quando são liberadas pela fé no que Deus disse na palavra dele. Então você pode operar com a fé que está em seu coração. Diante dos problemas, diante das situações, Deus espera que você haja da mesma forma que Cristo agiu. Deus espera que você coloque a sua fé em operação. Se você foi abençoado com essa mensagem, não se esqueça, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificação para receber novas mensagens e também interaja conosco aí nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo.